Trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. Uma das histórias mais difundidas na tradição judaica a respeito de Moisés é de que o mesmo estaria perambulando por uma área desértica da região agreste da Palestina e encontrou ao longe um homem que conversava sozinho, com gestos espalhafatosos, e ao aproximar-se mais e mais daquele homem, percebeu que ele orava a Deus, que ele conversava com Deus, mas que não sabia a forma correta de se orar, de conversar com Deus, segundo a compreensão que Moisés tinha. Ao aproximar-se ainda mais, percebeu que o homem falava em seu diálogo com o divino: Senhor Deus, tu deves se sentir por vezes muito sozinho na imensidão do sem-fim. Eu estou aqui à sua disposição. Vem ficar comigo. Eu vou cuidar de você. Numa visão antropomórfica da divindade, acreditando dentro do seu ponto de vista que Deus fosse como um ser humano, dizia em sua fala: eu vou tirar os piolhos da sua barba. E Moisés, pensando para consigo: mas este homem é louco. Ele está cometendo um sacrilégio nessa sua fala com Deus. E Moisés parou para ouvir a estranha conversa que o homem mantinha com Deus. Eu vou cozinhar para o Senhor. Todos apreciam o que eu cozinho. Eu estou me colocando à sua disposição para servi-lo. Vem ficar comigo. E a conversa seguia nesse sentido. Moisés, como era um missionário de Deus, que vinha para a terra apresentar a sua lei, a lei do conhecimento superior, sentiu-se na obrigação de aproximar-se daquele homem ignorante e adverti-lo por estar falando daquela forma que no seu entendimento era equivocada com a divindade. E aproximando-se do homem, chamou-lhe a atenção. O que estás fazendo? E o homem esclareceu: estou orando a Deus. Mas essa sua fala, interpôs Moisés, não é uma oração. É um conjunto de asneiras. Deus sentir-se-á ofendido com tudo que estás dizendo para ele. E o homem, então, ajoelhou-se diante de Moisés e rogou-lhe piedade. Piedade, porque eu sou ignorante, eu sou analfabeto, não tenho instrução nenhuma, não sei como orar a Deus de modo certo. Por favor, eu lhe rogo, ensina-me a orar a Deus. Naquele momento, o ego de Moisés inflou-se. E ele pôs-se a ensinar ao homem como orar corretamente, segundo as prescrições do judaísmo, cheio de fórmulas e ritualísticas. E o homem então aprendeu a orar. E Moisés, sentindo-se feliz por ter, segundo o seu entendimento, agido correto e feito uma boa ação, colocado mais alguém nos trilhos certos no rumo de Deus, avançou na sua caminhada. E alguns metros à frente do céu, Moisés ouviu um ribombar de um trovão. E, através de uma nuvem, como era de praxe, veio a manifestação divina
para Moisés, repreendendo-lhe: Moisés, Moisés, o que fizeste? Era Deus conversando com o seu grande missionário. E Moisés disse: Senhor, ensinei aquele homem pobre, sem instrução, ignorante, a orar corretamente a ti, de modo que lhe agrade. Moisés, Moisés, o que fizeste? Aquele homem era um dos que estavam mais próximos de mim, e agora, por sua culpa, está distante. Não me importava a natureza das suas palavras, o conteúdo da sua fala, mas sim a pureza, a bondade, a amorosidade que eram extrapoladas do seu coração e que revestia toda a sua fala. E agora tu quebrastes a magia da oração daquele homem, porque ele não entendeu nada da oração e dos rituais que tu ensinastes para ele, e ele faz agora aquilo tudo de forma maquinal, sem que entenda o que está falando, o que está pronunciando, e sem encantamento, sem carinho, sem amor por mim. Ao invés de aproximá-lo de mim, tu o afastaste. O que fizeste, Moisés? E segue Deus na sua colocação para o seu enviado. Eu lhe mandei para o mundo, para que fostes uma ponte entre os homens e mim, e não para os separá-los. Moisés, volta e corrige-te diante daquele homem. Peça desculpas pelo que fizeste e diga-lhe que a forma como ele orava para mim era do meu agrado. E Moisés assim o fez. Esta história ficou conservada pela tradição oral do judaísmo, que registra a lembrança desse episódio muito curioso na vida desse personagem histórico que vivera por volta de 1.200 anos antes de Jesus e que trouxe a primeira revelação da lei divina, encerrada nos 10 mandamentos, que representam a diretriz ideal, a síntese do código das leis divinas que devem guiar o homem em sua trajetória na Terra, rumo no seu processo de desenvolvimento e crescimento para Deus. Muito tempo depois, quando Jesus vem ao mundo, os rituais, as prescrições religiosas, o formalismo do judaísmo haviam se tornado enormes, muito grandes, e se orava de certa forma muito distante de Deus, presos aos rituais, sem se colocar na prece, na oração, o sentimento, a emoção, a verdade própria de cada um. E nessa época, Jesus aparece criticando o tradicionalismo judeu naquilo que havia se enquistado, tornando-se um óbice, um verdadeiro obstáculo para uma comunhão mais íntima e profunda com a divindade. E Jesus passa a criticar a postura de muitos fariseus, que tinham uma preocupação extremada com a aparência, com as coisas exteriores, com a observação alheia e muito pouca preocupação com as coisas de dentro, com os procedimentos internos, com o comportamento pessoal. Ante a visão dos demais, agiam e procediam de uma determinada maneira, fazendo questão com que os outros os vissem como se fossem penitentes diante de Deus, orando preces intermináveis, longas,
em praças públicas, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, de modo que fossem vistos pelos demais. E isso inflava o ego dos mesmos, porque se julgavam estar agindo corretamente de acordo com os rituais do judaísmo, mas sem saber que estavam distantes da divindade, que estavam distantes de uma ligação mais íntima com a divindade. E Jesus passa a criticar, recomendando que quando se orasse, que se fosse para o quarto, fechasse-se a porta e orasse em segredo. E o Pai, para usar a própria fala de Jesus, que vê o que está escondido, recompensar-vos-á. Nessa sua fala, Jesus nos recomenda a entrarmos para dentro de nós mesmos, na casa do nosso coração, da nossa emoção, a fim de que a nossa prece seja verdadeiramente sentida. Não seja uma simples formulação de palavras, como muitas vezes ocorre, em que memorizamos uma determinada prece por julgá-la bonita, por julgá-la bela, mas, ao pronunciá-la, não associarmos a ela o nosso pensamento, demonstrando que estamos compreendendo aquilo que estamos pronunciando, e muito menos sem associar o nosso sentimento, a nossa emoção à prece. Já que é através do sentimento, é através da emoção que nos conectamos com a divindade, que nos reconectamos com o Criador. Então Jesus recomenda que oremos em segredo, no espaço do nosso mundo interior, na dimensão interior de nós mesmos. Jesus afirmava que não era necessário orar exclusivamente nas sinagogas, nos templos, que se poderia orar em qualquer lugar, sem artificialismo algum, ditando aquilo que vem no impulso do coração, da nossa consciência, da nossa mente, sendo uma fala aberta e franca com a divindade. Jesus, estando reunido com os seus discípulos mais próximos, narrou a seguinte parábola, que um fariseu e um publicano haviam subido ao templo para orar. O templo é, para os judeus, o local mais sagrado que existe. Para eles, o templo ao qual eles se referem hoje seria o que sobrou das ruínas do templo que teria sido construído por Salomão e que hoje é o que eles chamam de Muro das Lamentações. Por isso que quando nós assistimos nos noticiários, pela televisão, nos documentários, nós vemos vários judeus naquelas ladainhas se encostando no Muro das Lamentações, fazendo as suas preces, as suas orações, as suas petições. Aquilo é o espaço mais sagrado que há para eles. Então Jesus contou uma parábola em que um fariseu e um publicano haviam subido para o templo. Fariseu era o símbolo do ritualismo e do formalismo religioso. Publicano era o cobrador de impostos, muitas vezes taxado como tendo mau procedimento, como sendo incorreto, como sendo um pecador. Então, nessa parábola, todas as parábolas de Jesus são extremamente metafóricas, dotadas de um simbolismo profundo. O fariseu, assim, representando o santo, e o publicano representando o pecador. Então, o santo e o pecador, o fariseu e o publicano, subiram ao templo para orar. E o fariseu foi mais à frente no templo e orava com grande empáfia, com grande orgulho, batendo no peito. Graças te dou, Senhor,
por ser uma pessoa correta, justa, proba, maravilhosa, por não ser como os ladrões, como as prostitutas, como aqueles que estão no caminho do erro, como aquele publicano ali atrás. E seguia nesse tom, conversando com Deus. O publicano, por sua vez, estava com a fronte voltada para baixo, mais distante do Santo dos Santos, que é a parte central do templo, e não arriscava nem mirar para o alto, por sentir-se envergonhado. E por sua vez batia no peito, dizendo: Senhor, apiedai-vos de mim, porque sou um pecador. Por favor, tende piedade de mim. E Jesus encerra a sua parábola dizendo que a prece que havia sido mais eficaz, mais verdadeira e mais agradável aos olhos de Deus, havia sido a do publicano, porque feita com humildade, porque feita com sinceridade, porque feita com amor. E Jesus traz para o mundo a segunda revelação da lei de Deus, que está sintetizada na sua proposta de amor para a humanidade, que está presente na sua famosa regra de ouro, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus traz a segunda parte da revelação divina, encerrada no amor. O judaísmo, primeira revelação, a lei de Deus. O cristianismo, segunda revelação, a lei do amor. E muito tempo depois, mais de 1800 anos após a passagem de Jesus sobre a terra, aparece o cristianismo, sendo estruturado pelo brilhantismo e genialidade de um mestre lyonês, grande intelectual e professor francês, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, cujo cognome, que é mais conhecido nosso como Allan Kardec, vai, a partir do exame, da interpretação, da análise das comunicações mediúnicas, vai estruturar, organizar o que hoje nós conhecemos como Espiritismo. E Allan Kardec tinha um pensamento muito atilado, e ele vai preocupar-se também com a questão da prece. Já no Livro dos Espíritos, que é a obra de referência obrigatória para quem quiser conhecer de maneira profunda o que é o Espiritismo, e é um livro de perguntas e respostas, no qual o codificador Allan Kardec formulava uma série de questões que ele preparava em casa antes de submetê-las aos espíritos, de uma forma lógica, de uma forma encadeada, de modo que umas questões decorressem das outras, uma desembocando na outra. Allan Kardec comparecia às sessões hebdomadárias, semanais, as quais ele frequentava na casa da família Baudin, onde serviam de medianeiras duas meninas, uma de 12 e outra de 14 anos, Juliette e Caroline, e essas meninas colocavam as mãos sobre uma pequena cesta, ou às vezes uma prancheta, a qual ficava acoplado um pequeno lápis, e as duas meninas, colocando ao mesmo tempo as mãos sobre a cesta, serviam de médiums, de medianeiras, para os espíritos que se manifestavam através dela, que movimentavam aquela cesta e respondiam às questões que Allan Kardec ia formulando. Muitas delas mentalmente, muitas delas em outros idiomas, como o alemão que Allan Kardec dominava,
mas que as meninas não dominavam, só falavam a língua francesa. E a resposta vinha de forma perfeita, em consonância com a pergunta feita. Então, uma das questões que Allan Kardec pergunta é qual o caráter geral da prece, ao que os espíritos, mediante o processo descrito, que acabamos de descrever, responderam. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Através da oração, nos aproximamos de Deus. Entramos em comunicação com Deus. Há 3 coisas podemos propor-nos através da prece: louvar, pedir e agradecer. E esta questão está enfeixada no Livro dos Espíritos, e é a questão de número 659, do conjunto de 1018 ou 1019 perguntas com as respectivas respostas, variando com a tradução do Livro dos Espíritos. Então, esta questão demonstra a preocupação do codificador e, por extensão, do Espiritismo com o problema da prece, da oração. Nessa questão concisa, pequena, simples, os Espíritos explicam o que é a prece. É um ato de adoração. O que é adoração? É a nossa reverência perante Deus. É o nosso reconhecimento, enquanto criaturas, pelo nosso Criador. É uma reverência, um sinal de respeito, de reconhecimento. Então, a prece é um ato de adoração. Através da prece, quando nós oramos, nós revelamos estar pensando em Deus. Afirmam os Espíritos, orar a Deus é pensar nele. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, quando nós conseguirmos, numa brecha mental e numa brecha na nossa luta pelas conquistas materiais, simplesmente pensar em Deus, pensar no divino, pensar nas coisas superiores, esse nosso ato de pensar já expressa uma oração nossa. Porque, segundo os Espíritos, orar é pensar em Deus. Se estamos pensando em Deus, se estamos meditando sobre Deus, se estamos refletindo sobre Deus, nós estamos orando. Através dessa resposta, os Espíritos vêm ampliar o sentido da oração, arrancando-lhe do seu formalismo que predominava nas religiões tradicionais, na época que o Espiritismo estava surgindo, e que ainda predomina hoje. Porque muitas pessoas ainda têm a ideia apequenada, simplista, de que para orar a Deus há que se ir na igreja, há que se ir em tal templo, há que se ir na casa espírita. Sendo que o próprio Cristo já esclarecera que para orar a Deus nós devemos recorrer ao nosso templo interior. Nenhum outro é mais necessário que o templo que temos dentro de nós. Então, o Espiritismo vem nos convidar a transformar a nossa vida numa oração, porque nós podemos ter Deus todo o tempo em nosso pensamento. E ao fazermos isso, estaremos em permanente oração. E a nossa vida tornar-se-á melhor. Porque não guardaremos mais em nossa mente espaço para os pensamentos negativos, para as ideias malfazejas, para
os sentimentos amesquinhantes, para as emoções perturbadoras, porque o nosso pensamento estará mais elevado, estará fixo em Deus. Então, orar a Deus é pensar nele, dizem os Espíritos. Orar a Deus é aproximar-se dele. Quando oramos a Deus, nos aproximamos de Deus. Existe toda uma discussão filosófica que já avança milênios acerca da imanência ou da transcendência divina. Se Deus está fora ou dentro da natureza, se está fora ou dentro do ser humano. O Espiritismo, solucionando esse debate milenar, afirma que Deus é duplamente imanente e transcendente, encontrando-se fora de nós e encontrando-se também dentro de nós. E quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Do Deus que está fora de nós, mas também do Deus que está dentro de nós. Os hindus têm uma saudação muito interessante, que é de praxe em quase todas as cidades indianas ao se cruzarem na rua, que é Namastê, que significa: a divindade que está em mim saúda a divindade que está em você. Observem que beleza desse cumprimento, muito mais profundo que os nossos superficiais bom dia, olá, como vai, quanto tempo. A divindade que está em mim saúda a divindade que está em você. Namastê. Então Deus está fora de mim, mas também está dentro de mim. Se encontra presente na natureza, no universo, que é obra sua, mas se encontra presente em cada um dos meus irmãos e se encontra presente dentro de mim. E ao compreendermos isto, a vida como um todo adquirirá um aspecto de sagrado que nós perdemos. Nos tempos antigos, dominados pelo pensamento mítico, tudo era objeto do sagrado, tudo era visto como representação e extensão da divindade. A árvore, o riacho, o sol, a lua, a noite, o dia, as pedras, os animais, as plantas. E tudo era objeto de respeito. Como ocorre ainda em algumas comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil, sobretudo aquelas que ainda tiveram pouco contato com a nossa civilização, com a nossa cultura, em que a natureza ainda não perdeu a dimensão do sagrado, que para nós perdeu e que nós precisamos recuperar. Recuperar a dimensão do sagrado na nossa vida é encontrar Deus. É fazer o que os espíritos afirmam na questão 659. Orar a Deus é entrar em comunicação com Ele. A oração nos permite essa conexão, essa religação, essa intimidade com Deus. Há três coisas podemos propor-nos através da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar, entoar louvores, da forma que conseguirmos expressar, poeticamente ou não, a divindade, toda a nossa admiração pela sua obra, pelo mundo, pela vida, pelo que nós somos, pelo que nós temos. Pedir a Deus, embora Deus saiba, na sua sapiência impenetrável,
de antemão tudo aquilo de que necessitamos, nós devemos sim expor-lhe em nossas orações aquilo que julgamos ter necessidade, pedindo-lhe o que achamos que precisamos para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, para a nossa realização, para a nossa felicidade. E não existe pedido que fique sem resposta. Talvez, muitas vezes, sejamos cegos para perceber a resposta que vem, mas ela sempre vem. Muitas vezes através de formas que nos são imperceptíveis. Porque como escreveu o apóstolo João na sua primeira epístola, Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Então, muitas vezes, a resposta às nossas preces vem através de um telefonema, de uma palavra amiga, de um e-mail desconhecido, de uma pessoa que casualmente, fortuitamente, entre aspas, reencontramos na rua, de alguém que chega em nós e nos desperta para uma nova angulação da vida, fazendo com que mudemos o nosso ponto de vista, sobretudo se equivocado em relação a algum aspecto da nossa existência. Então, a manifestação de Deus, respondendo às nossas petições, se verifica através de mecanismos sutis, tão corriqueiros que nós não percebemos. E muitas vezes a resposta chegou e nós não percebemos, não nos demos conta. Mas Deus mandou a resposta. Deus satisfez o nosso apelo. Podemos agradecer a Deus e devemos agradecer a Deus sempre, em todos os momentos, porque tudo aquilo que nós temos é sempre mais, muito mais do que nós merecemos. O Espiritismo nos esclarece que cada um de nós é um espírito imortal, que está no corpo físico, mas que é anterior a ele e posterior a ele. Que já tivemos inúmeras outras existências e passagens por este mesmo plano, onde não fizemos coisas muito boas, coisas muito amenas, e que pesam em nossa historiografia espiritual, em nossa bagagem espiritual, e que se patenteia na atual existência. Então, muitos dos nossos dramas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas provações, das nossas lágrimas, das nossas dores, estão em ligação direta e profunda com o nosso passado espiritual. E todo esse conjunto de fatores negativos que cada um de nós vivencia no seu dia a dia, no quadro das suas experiências, é sempre abrandado pela misericórdia divina. É muito menos sofrimento, dor, tristeza do que deveríamos estar passando como consequência natural pelos atos indevidos que praticamos, pelo nosso comprometimento com as leis soberanas da vida em outras existências e quiçá nessa, e que aparecem em nossa vida como corrigendas positivas para que a nossa alma, para que o nosso ser espiritual se eduque e se reeduque para a vida imortal da qual todos participamos. Então,
Deus sempre está presente em nós e atende às nossas preces, e justamente por isso nós devemos agradecer. Particularmente, quando fazemos as nossas orações, sempre começamos louvando a Deus, agradecendo, daí depois vamos fazer os nossos pedidos. Seguimos essa sugestão dada pelos Espíritos, mas que não precisa ser seguida à risca, até porque o Espiritismo, como nenhuma outra doutrina o faz, assevera que a prece mais agradável a Deus é aquela que emerge do coração, aquela que está cheia de verdade, de sentimento, de sentido, de profundidade. Não importa as palavras que a vestem, porque as palavras são a vestimenta daquilo que estamos pensando, daquilo que estamos sentindo, e nunca expressam devidamente o que se passa em nosso mundo interior. Então, o mais importante é o que nós externamos através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções. Então, pergunta Allan Kardec aos Espíritos, repetindo: qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. O Espiritismo é a terceira revelação da lei divina, encerrando um ciclo histórico que começou lá com o judaísmo, avançou com o cristianismo e se conclui atualmente com o Espiritismo, abrindo para nós uma compreensão mais ampla acerca de nós mesmos, acerca da nossa condição interior e acerca de Deus e da divindade, bem como da forma como podemos nos conectar, nos comunicar, nos relacionar com Deus, que é através da prece, que é através da oração. A oração é fundamental em nossas vidas. Não olvidemos isso, jamais. Tão importante como a respiração e a alimentação o são para o nosso corpo físico, a oração é fundamental para a nossa alma, para o nosso ser espiritual. É uma forma de nos alimentarmos também. Quem ora com fé, com ardor, com verdade, externando seus sentimentos com sinceridade e franqueza, sai sempre transformado da oração que realiza. Nós passamos, um pouco mais, um pouco menos, cerca de 8 horas inconscientes, que é durante o nosso sono, no qual os cientistas, os grandes intelectuais das disciplinas acadêmicas que examinam as questões da saúde, do cérebro e da mente humanas, não têm explicações mais avançadas acerca do que acontece com a criatura durante o sono. E o Espiritismo nos esclarece que quando nós dormimos, quando as ondas cerebrais se abrandam, o nosso ser espiritual momentaneamente se desliga do corpo físico, embora guarde relação com ele. E permanece esse tempo nas zonas espirituais que lhe são próprias, com as quais se afina,
com as quais tem empatia com o seu estado interior. Então, durante esse momento de inconsciência para nós, do qual a maioria de nós tem apenas alguns clarões através dos sonhos ou dos pesadelos, que sempre tem relação com o nosso estado espiritual e são dotados de significação psicológica e que devem ser refletidos, meditados, decodificados, porque são uma fonte para o nosso autoconhecimento. Então, precedendo ao momento que nos entregamos a essa inconsciência e sucedendo ao mesmo, quando voltamos dessa inconsciência, isto é, antes de dormirmos e ao acordarmos, o nosso primeiro ato ao despertarmos deveria ser uma oração. E o nosso último ato ao dormirmos deveria ser uma oração. Porque nós, durante o sono, adentramos as esferas espirituais. Então, a oração nos é como a porta de acesso às regiões espirituais superiores, onde rumaremos junto aos nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos mestres, os nossos anjos guardiães, para as regiões de estudo, de palestra, como a que está ocorrendo aqui na materialidade, para as regiões onde vamos ouvir os grandes mensageiros de Deus, trazer-nos, de acordo com a sua interpretação, as leis divinas que se adequarão à nossa realidade pessoal. E quando acordamos, deveríamos também iniciarmos o nosso dia com oração. E fazermos do dia inteiro uma oração, para estarmos sempre com Deus, porque Ele está sempre conosco, sem jamais afastar-se, sequer um segundo da nossa companhia. Embora nós, por nossa vez, estejamos, às vezes, muitas horas, muitos dias, muitas semanas, muitos anos, às vezes muitas vidas distantes de Deus. Mas Ele jamais deixa de estar conosco, nos ajudando em cada passo do nosso caminho, apontando os nobres destinos que nos aguardam, de paz, de felicidade, de realização, de plenitude. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos aprender a orar como homem ignorante da história de Moisés, a orar com sentimento verdadeiro e profundo, que é o que mais agrada a Deus. Agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe cada vez mais, ajudando-nos em nosso périplo terreno a vencer as agruras da vida, os desafios que todos enfrentamos, a superar as dificuldades, problemas e dramas, avançando para novos planos de harmonia, realização e paz. Passamos, sem mais delongas, a palavra para o nosso irmão Hugo, que coordenará a segunda fase dos trabalhos da casa.